do texto, ela vai combinar perfeitamente com aquela expressão que Paulo usa quando ele escreve aos Efésios. Ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 11, ele diz assim: e ele mesmo, ele, quer dizer, Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Quando ele diz assim, ele mesmo deu, então ele está falando que esse ministério recebido do Senhor Jesus, esse ministério é um ministério dado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo. Por isso, então, ele é uma dádiva recebida pela vontade do Espírito Santo. A expressão por profecia. Por que por profecia? Porque aquilo que veio do Senhor Jesus para nós, em termos de um ministério desta obra, veio na revelação do Espírito Santo. Por isso, quando você vai ver o conceito do que é presbitério. O que é o presbitério? O presbitério é a reunião de todos os ministérios juntos. Quais ministérios? Aqueles ministérios que o Senhor Jesus deu. Quais são eles? É o apóstolo, é o profeta, é o evangelista, é o pastor, é o doutrinador. Então isso forma o presbitério. É a mão, aquela mão que estava, que o livro de Atos dos Apóstolos faz referência a ela, a mão do Senhor que era com eles, era o ministério do Senhor que estava junto com os apóstolos, impulsionando os apóstolos. Eram atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então isso era o presbitério, ou seja, a reunião, o corpo, né, a imposição de mãos do presbitério. O que é esse presbitério? É a composição, a reunião de todos os 5 ministérios a respeito dos quais o Senhor Jesus fala na sua palavra. Muito bem, mas como o texto diz que é por profecia, aí nós fazemos a pergunta: como é que surge o ministério nesta obra? Como é que o pastor surge nesta obra? Então, ele vai surgir por revelação do Espírito Santo. Qual foi a experiência de Paulo? Paulo, quando nós abrimos a palavra aos Gálatas, nós pegamos aqui o capítulo 1 da carta aos Gálatas, e nós vamos ler o verso 11 e o verso 12. O que ele diz aqui? Quando ele diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, é esse ministério que Paulo recebeu pela revelação de Jesus Cristo, que ele agora se refere a esse ministério, quando ele escreve a Timóteo, dizendo: não desprezes esse ministério que você recebeu, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Por que ainda por profecia? Nós vamos explorar aqui o entendimento do conceito de ministério. Por profecia significa foi chamado pelo Espírito Santo, foi apontado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo aponta o servo, e como esse chamado é do Espírito Santo, esse servo, ele foi chamado para realizar a obra do Espírito Santo que o chamou. Então, se ele realizar qualquer outra obra que não seja do Espírito Santo, esse chamado não é genuíno, não é autêntico. A prova disso foi o que Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, verso 8, ele disse para os irmãos: irmãos, olha, se amanhã ou depois eu chegar aqui e ensinar para vocês, ainda que seja eu ou um anjo de Deus, ensinar para vocês outra coisa, além disso, vocês podem desconsiderar, vocês considerem como anátema. Por quê? Porque esse ministério, ele é apontado, chamado pelo Espírito Santo para fazer a obra do Espírito Santo. Se vier com outra coisa, além disso, quando Paulo diz além disso, ele estava se referindo, sabe a quê?
a expressão que ele usou antes com a igreja. Ele disse para a igreja o seguinte, na carta aos Coríntios, ele disse, olha irmãos, quando eu vim a vós, eu não vim com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas vim com demonstração de espírito e poder. Então era realmente um conceito de ministério muito autêntico, um conceito muito autêntico. Então por profecia, é pelo chamado do Espírito Santo. E se o chamado é do Espírito Santo, é para realizar a obra do Espírito Santo. Muito bem, mas não terminou ainda. A última expressão, com a imposição das mãos do presbitério. Naturalmente, muitos dos irmãos que estão aqui são obreiros, são diáconos, temos algumas irmãs, também estamos em conexão por videoconferência a vários locais onde nós temos lá irmãos, irmãs, obreiros, servas que militam no trabalho da obra, professoras, e estão à frente de responsabilidade nas igrejas. E às vezes é muito comum a igreja ser surpreendida, assim, bruscamente, pela presença de uma quantidade de pastores que chegam na igreja, e aí normalmente quando chega aquele grupo de pastores, assim, de surpresa, porque normalmente isso não é avisado, aí a igreja começa a fazer as mais diversas conjecturas. Os irmãos começam, mas o que houve? Será que o nosso pastor vai sair? Será qual daqueles lá que vai ocupar o lugar dele? Aí fica aquela curiosidade, porque está todo mundo surpreso, ninguém sabe que o pastor só avisou que ia ter um culto especial, mas não falou o que ia acontecer. Aí fica aquele ambiente, Aí de repente o que acontece? Um dos pastores ali vai à frente do rebanho e faz uma comunicação à igreja. Irmãos, nós estamos aqui para comunicar à igreja que ao presbitério reunido, o Senhor revelou o nome do irmão fulano de tal para a unção ao ministério da palavra. Aí todo mundo, a gente ouve logo aquela alegria da igreja, glória a Deus. Aí o irmão já sai de lá chorando, aquele negócio todo quebrantado. Esse é um ambiente. Aí o que está acontecendo ali? Está surgindo um futuro ministério. Ou seja, alguém foi levantado ali para ser preparado para um ministério. Então essa expressão, ao presbitério reunido, o Senhor revelou, aí isso está mostrando que aquele ministério, ele veio por revelação, mas ele está ligado a um corpo. Por isso a expressão de Paulo, com a imposição das mãos do presbitério. Aí ele vai vir à frente, e aquele grupo de pastores ali que está representando o presbitério, que é a reunião de todos os, não é o presbitério lá da rua Torquato Laranja, número 90, não. Aquilo lá é um prédio onde se administram as coisas que nós chamamos de presbitério, Às vezes alguém diz assim, eu estou indo à Vila Velha, eu vou lá no presbitério, mas é a sede, é um prédio lá, onde funciona a parte administrativa do presbitério. Então é a força de expressão, mas a expressão bíblica, presbitério, está relacionada à reunião de todos os pastores. Mas é o corpo, então ele está ligado àquele corpo. Aquilo ali é uma ligação, porque ele está sendo preparado naquela hora ali, para amanhã ou depois, ele receber uma ordenação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele recebe primeiro, ali, aquele momento em que a igreja se reúne e um pastor está sendo preparado através daquele ministério para o qual ele foi levantado inicialmente como ungido. Aí veja os irmãos uma coisa interessante. O ministério na obra, nós normalmente, quando nos referimos ao ministério, nós sempre chamamos as pessoas de pastor. Na verdade, o ministério ele tem características, isso é um assunto que já foi bem explorado lá no quarto período, mas só para recordar aqui, ele tem características. Como todas as características do ministério estão relacionadas ao rebanho, então ainda que o pastor tenha no ministério dele uma característica de apostolado, ou uma característica de evangelista, ou de apacentador,
a gente sempre usa, por uma questão de força de expressão, chamar o elemento de pastor. Pastor fulano, independentemente da característica do ministério dele. Mas por que isso? É porque também nós consideramos que o nome, a expressão pastor, não está relacionada a uma profissão, não é um cargo, não é um título, mas é uma função. Por que é uma função? Porque o pastor só é pastor se ele estiver funcionando. Se não estiver funcionando, não tem motivo de ser pastor. Só se ele estiver na função. O diácono também, embora o diaconato seja um serviço, não seja um ministério, o diácono só é diácono se ele estiver funcionando como diácono. Se ele não estiver fazendo o papel de diácono, não é uma questão de título. É por isso que nós costumamos a usar aquela expressão, eu não sou pastor, eu estou pastor. Você chega perto do diácono e diz assim, você é diácono aonde? Mas não, pastor, eu estou diácono na igreja fulano de tal. E já aprendeu. Tem uns que às vezes são um pouquinho mais vaidosos, né? Antigamente nós tínhamos muito isso, né? No início da obra, os pastores gostavam muito, não, irmão, me chama de nome não, por favor, dobra a sua língua, viu? Me chama de pastor fulano. Tinha alguns assim. Isso hoje já acabou. Depois também de tanta pancada recebida, essa vaidade foi embora com a pancadaria que nós já recebemos, né? Na cabeça, nas costas, né? E tanto tropeção, aí isso já acabou, graças a Deus. Então, o pastor na igreja, ele tem uma função, a função do ministério. Essa função, ela tem uma característica que não pode se dissociar dessa função. É a característica de governar a igreja. Quem é o pastor? O pastor é aquele que governa a igreja. Tudo bem, vamos melhorar agora essa palavra governar a igreja. Esse governo, como ele foi chamado pelo Espírito Santo, por profecia, ele está realizando a obra do Espírito Santo, então o governo dele tem que ser o governo do Espírito Santo. Então nós estamos na função dele. Ele não pode governar de maneira diferente. Tem que ser de acordo com a vontade do Espírito Santo. Eu me lembro, no meu primeiro ano de ministério, eu teve um dia que eu preparei num domingo pela manhã uma palavra para ser dada à igreja. Eu tinha visto alguns comportamentos dos irmãos da igreja, era o primeiro ano. E eu fiquei assim, muito preocupado com a condução de algumas coisas no meio da igreja. Aí resolvi preparar realmente um caldo grosso, né? uma comida bem apimentada para a igreja no domingo de manhã. Aí preparei o estudo, tudo na ponta da língua. Terminou o louvor, eu fui para o púlpito. Quando eu fui passando assim no cantinho da janela, chegando já nos primeiros bancos para chegar ao púlpito, aí um menino me passou um papelzinho escrito. Aí eu abri aquele papelzinho, era uma visão. Aí a visão dizia assim, vi um parafuso e um alicate apertando o parafuso. E vinha uma bola de fogo e consumia o alicate e a bola de fogo apertava o parafuso. Aí eu que já estava andando assim mais rápido para chegar ao púlpito, já comecei a diminuir a velocidade. Mais devagarinho, né? Aí cheguei no púlpito e falei assim, fala agora alguma coisa para você ver. Aí, resultado, aquele culto daquele dia, a palavra que foi dada, foi a palavra mais memorável para a igreja. Os irmãos ficaram meses e meses, mas olha, nós nunca esquecemos daquela palavra. Mas também o Senhor mudou tudo. Tudo que eu planejava falar, eu não consegui falar. Eu só consegui falar aquilo que o Espírito Santo mandou falar. A partir de agora, aí foi aquela doçura com a igreja, mas é a função do pastor. É fazer aquilo que o Espírito Santo quer, não é aquilo que o alicate dele quer, a vontade dele quer, não. É aquilo que o Espírito... Às vezes até há momentos, né, que precisa ser incisivo em certas coisas, mas dentro da orientação do Espírito Santo. Se for o Espírito Santo que mandou falar, aí está tudo bem. O Espírito Santo diz, olha, cuidado com aquela pessoa ali, que aquilo ali não é ovelha não, aquilo ali é bode, hein? Aí tudo bem.
Aí você vai lá tratar com o bode, aí você vai na direção do Espírito Santo. Mas é a função fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Às vezes até tem que suportar certas coisas, aqueles irmãos mais enjoadinhos, né? Às vezes umas irmãs também mais enjoadinhas, mas são exatamente aquelas ou aqueles que mais oram pela gente. Às vezes pode notar o irmão na igreja que às vezes mais te ocupa o seu ouvido, mas em compensação você deu atenção a ele, é aquele que depois vai mais orar pela sua vida e o Senhor vai dar dons a ele a respeito da vida do pastor. Então isso é o ministério da palavra. Passando aqui essa parte seguinte, é aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 11. Né? Lá em Atos 6, verso 4, na instituição dos diáconos, os próprios apóstolos deixaram isso claro. Diz, olha, os diáconos foram levantados, mas nós, os apóstolos, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Foi a primeira vez ali no livro de Atos que aparece essa expressão, literalmente, ministério da palavra. A palavra é Jesus, então o ministério de Jesus é o ministério da palavra. Por que é o ministério da palavra? Porque foi ele mesmo quem deu, é a expressão de Paulo aos Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e assim por diante. Agora veja os irmãos, que naturalmente a escolha do ministério da palavra, ela obedece naturalmente a uma sequência. Como é que é escolhido o pastor na obra? Primeiro é a unção, aquela primeira comunicação que a igreja recebe, né? Do irmão fulano, o Senhor revelou que ele foi levantado para ser ungido ao ministério da palavra. Então, esse período da unção é um período de prova. Ele passa pela prova da unção, e se ele foi aprovado como ungido, aí ele vai agora ser ordenado, ou seja, ele vai ser a ordenação dele. Por que ordenado? A palavra ordenado não é isso aqui não, tá? Eu falei a palavra ordenado aqui, muita gente encheu a boca, né? Aí que antigamente, às vezes a gente costumava brincar com alguns companheiros, né? Olha, o ministério não estava ainda bem definido, né? Olha, ungido já entra com 20%, hein? Mas era pura brincadeira. Hoje não, hoje nós já entendemos o que é o ministério não profissional, o que é a ordenação. É uma questão de ordem, é estarmos ligados a uma ordem. Que ordem é essa? Aquela que o Senhor autorizou nos dar a imposição de mãos, ou seja, é o corpo. Nós temos o ministério local e temos o ministério no corpo. Então, é o presbitério. A ordenação, ela é um chamado para uma missão especial. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. As exigências do Espírito Santo são, assim, bastante rigorosas com relação à escolha de um servo para o ministério da palavra. Os irmãos terem uma ideia, está aqui, ó, são 40 itens. O pastor tem que responder por esses 40 itens que estão aqui. E um deles, para surpresa de muita gente, sabe qual é? É que o candidato que o Senhor chamou, que o Senhor revelou, o Senhor deu revelações na igreja, que quer levantá-lo, tudo isso certinho. Mas um dos itens é que ele tem que ter defeito. Tem que dizer qual é o defeito dele. Aqui, esse aqui, por exemplo, ó, o defeito dele está aqui, ó, muito sério. É pouco, né? Ou às vezes, não, ele é lento. Bom, lento é uma velocidade. Mas se você pega um advérbio de intensidade e coloca em cima do lento, e você diz, não, ele é muito lento, aí você diminuiu a velocidade dele. Mas se você, não, ele é pouco lento, você já aumentou a velocidade dele. Então, ele tem que ter um defeito. Sabe por que tem que ter um defeito? Porque se ele não tiver defeito, ele é Jesus. E só Jesus é que não tem defeito. Então tem que arrumar um defeito para ele. Se ele é feio, se ele fala alto, se ele é impaciente, ou qualquer coisa, mas tem que arrumar um defeito para ele. Até isso é avaliado. Outra análise que é feita, a esposa dele, como é que é a esposa dele? É ela que manda em casa ou é ele? Aí o pastor disse, não, lá na casa dele, quem manda é ela, mas nela quem manda é ele. Então está certo. Aí esse foi aprovado.
Então, veja os irmãos, como nós estamos na maioria aqui, são homens, né? Então veja os irmãos que é um critério do Espírito Santo. Essas orientações são todas por revelação do Espírito Santo, a respeito do candidato para uma unção. Por isso, o que acontece? O número das igrejas tem crescido e o número dos obreiros vai ficando um número cada vez menor. Muitos são, grande é a seara, mas muitos são os ceifeiros, está certo? Não, poucos são os ceifeiros. Então, passo próximo. Agora vem a questão do governo. Duas coisas são básicas para o ministério da obra, da palavra, exercer o governo. Primeiro, ele tem que ter discernimento e sabedoria. Por que isso? Porque desde diácono ele já tinha que ter isso. Quando os diáconos foram levantados, esse requisito foi colocado lá no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Que sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então essas duas coisas eles têm que ter. Eles têm que ter a sabedoria, eles têm que ter discernimento. Por quê? Porque você não pode admitir o ministério dessa obra na mão de um pastor que não tem discernimento das coisas. Que não sabe discernir entre o que é ovelha e o que é bode. Ele tem que saber discernir. Senão o que vai acontecer? Ele vai ficar alisando o bode na igreja. E descendo o cajado nas ovelhas. Então não é assim. A pancada do cajado é para bode, não é para ovelha. Então ele tem que ter discernimento das coisas. Ele tem que ter sabedoria. Saber as coisas que ele fala, com quem que ele fala. A palavra dele ser uma palavra sábia, palavra decisiva, palavra num grupo de intercessão, uma palavra para um grupo de jovens da igreja. Ele ter sabedoria, é como o dom espiritual, o dom da palavra da sabedoria e o dom do discernimento de espíritos, são dois dons espirituais essenciais na vida do obreiro, na vida do diácono. Não se pode admitir diácono que não tenha esses dois dons. Na ficha aqui de avaliação de candidatos, esses dois dons, eles têm que ser evidentes. Vem cá, ele tem sabedoria? Ele tem discernimento? É preciso ter. A segunda coisa, a questão do governo em termos de administração do rebanho, segundo as orientações do Espírito Santo. Veja bem, os irmãos, a obra que o Espírito Santo realiza não tem compromisso com aquilo que não é dele. Tem culto profético, o Espírito Santo está presente. O culto não é profético, eu não sei aonde vai ficar o Espírito Santo num culto desse. O Senhor não tem compromisso com aquilo que não é revelado pelo Espírito Santo. Por isso, é preciso, portanto, nas igrejas, o governo das igrejas, do rebanho, ser feito com esse zelo, com esse cuidado. O que está à frente do governo da igreja, saber as necessidades da igreja, se as orientações do Senhor dadas para as igrejas estão sendo cumpridas na igreja dele. Então, ele tem que ver se está funcionando, se funciona culto profético na igreja dele. Ou se ele chega lá na reunião, no culto à noite, e pergunta o grupo de assistência, vem cá, cadê os dons para o culto? Ah, hoje não teve nada, não. Então, não está funcionando. Ele tem que saber disso. Se as reuniões deles, regulares, estão sendo feitas após os cultos, se essas reuniões estão sendo demoradas ou não, isso faz parte do governo, do rebanho. As orientações das evangelizações do mês, se as igrejas estão atendendo às orientações, estão fazendo as reuniões, os cultos ao meio-dia, os jejuns, as madrugadas, é preciso... esse governo é o governo do Espírito Santo. Está funcionando o culto das ovelhas, aquele culto que nós fazemos às quintas-feiras, de assistência ao rebanho. Como é que está essa assistência? Então isso é questão de governo. Então a primeira coisa é ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Mas a segunda coisa é mais do que isso. É se aquilo que está funcionando está dando resultado. Então, primeiro é você ver se as coisas estão funcionando. Tudo que tem que funcionar de orientação do Senhor está funcionando? Tá, tudo bem. Vamos à segunda questão.
daquilo que está funcionando, quais são os resultados? Os grupos de assistência estão crescendo? Quando se reúnem para o culto profético, qual é a quantidade de dons? Ah, só umzinho. Só tem um irmão que entrega dons. Está ruim. Ah, não, tem meia dúzia de dons, mas qual é o teor profético desses dons? Eles são dons de profundidade? Isso é resultado. Aí já é resultado. E às vezes é preciso ser até incisivo com certos resultados que ocorrem nas igrejas. Foi o caso da experiência do pastor, que ele combinou com o diácono, lá, o responsável pelo grupo de assistência, o seguinte: olha, o dia que eu chegar na igreja, o seu grupo não me entregar nenhum dom para o culto, quem vai pregar é você. Aí o camarada se virou. Ele começou já a reunir os irmãos, orar com os irmãos, orientar os irmãos, porque ele sabia que o pior de tudo não era pregar sem dom, não. Era pregar sem dom com o pastor assistindo. Aí que era pior. Então, as coisas têm que ser colocadas em ordem. Como é que estão os trabalhos de evangelização? As intercessões do mês. Nós oramos, por exemplo, a última intercessão do mês de novembro foi sobre autoridades. Quais foram os resultados? Quantas autoridades compareceram ao culto? Dos que compareceram, houve salvação, houve definição de algum? São resultados. Tem que ver os resultados. Então, é preciso, com os resultados, avaliar o crescimento do grupo de assistência, o crescimento do rebanho, porque às vezes se o grupo não estiver crescendo, o que tem que fazer? Às vezes até tem que fazer alguma mudança, pegar os responsáveis, trocar os responsáveis, porque às vezes tem uns grupos que crescem muito, às vezes o responsável pelo grupo tem muito dom, né? Aí todo mundo polariza para aquele irmão, e os outros grupos ficam prejudicados. Ou às vezes o responsável pelo grupo é muito evangelista, então todo visitante que ele atende, ele só chama para o grupo dele. Aí os outros vão perdendo. Então, isso é uma questão de avaliação. Resultados, porque é assim que nós vamos ver se o rebanho está tendo crescimento ou não. Agora, o próximo quadro vai falar sobre o governo com relação a dons. Essa questão de colocar as coisas em ordem, ela é fundamental, porque foi assim que Elias fez. O profeta Elias, para que o Senhor se manifestasse em Israel, na condição de que só o Senhor é Deus, ou seja, ele respondesse por fogo, foi preciso colocar as coisas em ordem, reparar o altar que estava quebrado, colocar a lenha em ordem, né, dividir o bezerro em pedaços, então tudo colocado em ordem. Então depois de tudo em ordem, agora vamos orar, porque o Senhor vai abençoar. Então ele simplesmente orou ali ao Senhor, e o Senhor atendeu, porque as coisas estavam colocadas em ordem. Com relação aos dons, também é preciso colocar algumas coisas em ordem. Como é que estão os dons das reuniões de assistência às ovelhas, nas quintas-feiras? Como é que está o acompanhamento, as experiências de assistência do próprio grupo de assistência, dar assistência ali ao seu grupo no dia, para ver acompanhamento da vida do rebanho, dos membros do grupo de assistência. E esses dons, o pastor tem que acompanhar. Quando chega no culto da quinta-feira, os irmãos estão lá intercedendo, mas quem está com o governo da igreja, ele tem que estar passando lá, para ver os grupos de oração que estão orando, saber se os dons que estão sendo entregues ali, o irmão que está recebendo, entendeu realmente o dom, se ficou claro para ele, se não ficou alguma dúvida. Isso é uma questão de governo, senão daqui a pouco o que vai acontecer? Vai ter irmãos que aquele culto nem vai aparecer na igreja. Eu vou lá, o irmão sempre me entrega uma revelação com a mesma coisa. Então precisa haver governo nos dons no meio da igreja, sem contar o governo dos dons no sentido da igreja geral. As línguas estranhas são entregues, as interpretações de línguas, não pode deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira. Aconteceu alguma coisa fora da direção, corrigir imediatamente. Não precisa corrigir com pancadaria, mas chamar a pessoa, dar a orientação, né? Isso faz parte do governo dos dons na vida da igreja. O governo dos obreiros, dos diáconos, isso é fundamental. Avaliar a condição dos obreiros e diáconos com relação ao governo. Por quê?
porque são os elementos que vão ser trabalhados. Serão eles que daqui a pouco vão compor essa ficha. Como é que é a mensagem deles? Já ouviu ele pregar alguma vez? Você que é o pastor dele, já ouviu ele pregar? Ah, não, nunca ouvi ao vivo, mas eu mando gravar sem ele saber. Aí é uma maravilha, né? Aí você pega todos os vícios dele. Porque se o pastor for assistir o obreiro pregar, ou ele vai ficar muito nervoso, não vai conseguir falar nada, ou então ele vai querer vender uma imagem a melhor possível. Então, hoje que o pastor está aqui me avaliando, eu vou então pegar aquela melhor mensagem, de preferência uma que ele já pregou. E tem obreiro que é esperto, né? Prega uma que o pastor já pregou, porque aí ele vai ter que avaliar bem a mensagem. Então, isso é o governo dos dons, né? O governo dos obreiros, a participação deles, né, nos dons na vida da igreja. Por último, as orientações do presbitério com relação às classes da igreja, as crianças, os adolescentes e os jovens e as senhoras. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: o trabalho das crianças na igreja. Nós tivemos aqui alguns anos, este ano também, mas o ano passado mais ainda, uma participação notável de crianças. Eu me lembro do número, o número de pessoas que as crianças conseguiram durante um mês colocar num local onde elas foram evangelizadas. Esse número chegava a quase 90 mil no Brasil inteiro. Não esqueci desse número. Foi divulgado no final do ano, numa circular. Por quê? Porque o trabalho das crianças é fundamental. Não podemos esquecer das promoções das classes, todo mês de março, todo mês de agosto. O trabalho com os adolescentes, no louvor, principalmente a questão do louvor na casa do Senhor, a participação dele nos instrumentos. Não naturalmente em termos de responsabilidades com instrumentos, porque eles não suportam certas cargas de responsabilidade na igreja, mas tocar para os grupos de criança, para o grupo de adolescentes, tocar como instrumentistas auxiliares na igreja. Então, tudo isso faz parte desse trabalho a ser feito com as crianças e adolescentes. E os jovens, o trabalho com os jovens também, no que diz respeito às visitas que eles fazem, os grupos de visita no meio dos jovens. Não podemos deixar os jovens na igreja apenas à mercê dos estudos que são dados a eles pelos professores. Tudo bem, aquilo ali é uma orientação, precisa ser feito. Mas, além disso, colocá-los para trabalhar. E os jovens têm muito potencial para trabalhar nas grandes evangelizações. Os jovens fazem parte dos grupos de oração da igreja. Às vezes não tem nem dom, mas só de ele ir junto com o grupo de oração, ele vai amadurecendo a experiência dele. Daqui a pouco ele está buscando dons espirituais. Então, esse trabalho é fundamental. O trabalho das senhoras, atualmente, nessa orientação das senhoras com relação ao convite a uma visitante para vir à reunião das senhoras, esse trabalho tem sido notável. Tem sido um trabalho de evangelização de alto teor de crescimento no meio da igreja. Esse trabalho das senhoras. Eu me lembro de uma igreja só, no primeiro dia que colocou em prática esse trabalho, teve a presença de 34 visitantes. Era um número, quase o mesmo número do número de irmãs que tinha na igreja. Tal foi o resultado desse trabalho no meio das irmãs. Precisamos ter professores e professoras na igreja, mas servos cheios do Espírito Santo. Não pode ser pessoas carnais, pessoas muito intelectuais, mas que não têm vida espiritual, não são batizados com o Espírito Santo. Isso nós precisamos observar isso. Por quê? Porque o apacentar o rebanho é realmente uma necessidade que o Senhor Jesus colocou na mão do ministério desta obra. É o ministério que é oriundo do rebanho para viver voltado exclusivamente para o rebanho. Um rebanho bem assistido, bem cuidado, bem alimentado, bem orientado e orientado em todas as coisas, e o resultado é que as igrejas vão crescer. O ministério será próspero e será confirmado cada vez mais na vida da igreja. Amém, irmãos?